O relógio marcava pouco mais de 21 horas quando a movimentação em frente ao restaurante Fasano, um dos mais sofisticados e discretos de São Paulo, chamou a atenção de frequentadores e paparazzi de plantão. Entre os flashes e olhares curiosos, uma figura conhecida desceu de uma SUV preta com vidros escuros. Virgínia Fonseca. Com um vestido nude justo, salto alto e cabelo impecavelmente preso em um coque baixo, ela foi reconhecida de imediato. Acompanhada de 2 seguranças, ela entrou no local sem dar declarações. O que ninguém esperava era o que viria depois. Menos de 5 minutos depois, um outro carro chegou. Desta vez, um sedã prata com placa coberta por fita escura. De dentro, desceu Murilo Huff, ex-namorado de Marília Mendonça e pai de Léo, de 3 anos. Vestindo camisa preta, jeans e tênis de marca, ele parecia confortável, mas atento ao redor. Assim como Virgínia, também entrou sem falar com ninguém, mas o destino dos dois era o mesmo. Uma mesa reservada no andar superior, afasta, dado público. As especulações começaram imediatamente. O restaurante é conhecido por sua discrição e por ser o ponto de encontro de celebridades que desejam conversar longe dos holofotes. Segundo uma fonte próxima ao local, o nome de Virgínia estava na reserva, feito com mais de 48 horas de antecedência. O de Murilo, não. Ela chegou primeiro, pediu um vinho tinto e estava olhando o celular, claramente esperando alguém. 5 minutos depois, ele chegou. Não foi por acaso, comentou discretamente. Tinha um garçom, sob condição de anonimato. A presença dos dois juntos já seria suficiente para gerar burburinho. Mas o que chamou atenção mesmo foi o clima visível de intimidade. Sorrisos, mãos próximas, olhares longos. Era um jantar entre amigos? Um reencontro profissional? Ou algo mais estava surgindo por trás das câmeras? O momento se tornou ainda mais curioso quando uma cliente reconheceu os dois e tentou se aproximar para uma selfie. Gentil, Virgínia agradeceu, mas recusou educadamente. Hoje, tá bom? Disse com um sorriso contido, cobrindo parcialmente o rosto com a mão. Murilo manteve o olhar fixo em Virgínia durante quase todo o tempo. A conversa parecia envolvente, e nenhum dos dois tocou no celular por longos minutos. Segundo fontes do restaurante, o casal permaneceu no local por cerca de 1h30. Comeram frutos do mar, dividiram uma sobremesa e brindaram 2 vezes durante o jantar. Do lado de fora, os fotógrafos já estavam em alerta. E o que parecia ser apenas o jantar casual estava prestes a virar manchete. Por volta das 22h40, os dois foram vistos deixando discretamente o restaurante. Virgínia saiu primeiro. Seu semblante era sereno, mas quem conhece a influenciadora notou um detalhe. Ela estava sorrindo de canto, como quem tenta esconder algo. Ou alguém. Menos de 2 minutos depois, Murilo Huff também deixou o local, caminhando cerca de 10 metros atrás dela, em outra direção, para não levantar suspeitas. Mas não adiantou. 2 fotógrafos registraram o momento. Embora tenham saído separados, os cliques mostraram ambos olhando discretamente para trás. E foi o suficiente para gerar alvoroço nas redes. Ainda naquela noite, vídeos e fotos começaram a circular em páginas de fofoca no Instagram e no X, antigo Twitter. Virgínia e Murilo no mesmo restaurante? Coincidência? Dizia uma publicação que alcançou mais de 300 mil curtidas em poucas horas. A reação do público foi imediata. Muitos ficaram chocados com a possibilidade de um envolvimento entre os dois. Outros apontaram que ambos vivem momentos delicados na vida pessoal. Virgínia enfrenta rumores de crise com Zé Felipe e Murilo, embora mais discreto, não escondeu em entrevistas recentes que está aberto para viver o que a vida trouxer. O nome dos dois chegou aos trending topics ainda durante a madrugada. O termo Virgínia e Murilo bateu mais de 1 milhão de menções.
Perfis anônimos começaram a compartilhar supostos flagras de outros momentos em que os dois teriam estado próximos. Um deles afirma que Murilo esteve na sede da Talismã Digital há 2 semanas. Coincidência? Enquanto isso, o silêncio de Zé Felipe gerou ainda mais estranhamento. O cantor, que costuma ser ativo nas redes, passou a noite inteira sem postar absolutamente nada, nem mesmo stories. Pela manhã, fãs perceberam que ele arquivou 3 fotos com Virgínia de seu perfil no Instagram. O movimento foi interpretado por muitos como uma resposta direta ao jantar. Na mesma linha, Virgínia também ficou em silêncio. Não comentou nada. Não respondeu às páginas de fofoca. Mas a essa altura, já era tarde demais. O Brasil inteiro especulava o que estava acontecendo por trás daquele encontro. O que começou como um jantar aparentemente discreto, agora se tornava um dos assuntos mais comentados do país. Na manhã seguinte ao jantar, a mansão de Virgínia e Zé Felipe em Goiânia amanheceu silenciosa nas redes sociais. Nenhuma movimentação, nenhum story, nenhum vídeo engraçado com as filhas. Para quem acompanha o casal diariamente, o silêncio foi ensurdecedor. Bastou isso para os rumores ganharem força. Segundo uma fonte próxima da família, a mãe de Virgínia, Margarete Serrão, foi uma das primeiras a tomar conhecimento do encontro. Ela ficou sabendo pelo Instagram, não foi avisada antes e ficou surpresa, principalmente pelo fato de a filha não ter mencionado nada sobre isso quando conversaram no dia anterior. Revelou uma pessoa ligada à equipe da influenciadora. Margarete teria tentado entrar em contato com Virgínia ainda durante a madrugada, mas não obteve resposta. E o mesmo teria acontecido com Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. A empresária também foi marcada por seguidores nas redes sociais ao ver as imagens circulando e, segundo fontes, ficou preocupada com a exposição da família. Enquanto isso, na sede da Talismã Digital, o clima também era de tensão. Funcionários que chegaram para trabalhar na manhã de terça relataram que parte da equipe de marketing foi convocada para uma reunião emergencial a portas fechadas. O objetivo? Discutir como conter a repercussão do caso sem fazer declarações oficiais. Eles queriam entender se aquilo era algo pontual ou se teriam que preparar terreno para um anúncio mais sério, revelou um colaborador. O que mais causou desconforto entre familiares e a equipe de Virgínia foi o fato do encontro ter sido marcado com antecedência. Segundo as reservas do restaurante, a mesa de Virgínia foi pedida com 2 dias de antecedência, reforçando a ideia de que aquilo não foi uma coincidência, foi algo planejado. Nos bastidores, amigos do casal começaram a se dividir. Alguns próximos a Zé Felipe apontaram que o cantor já vinha percebendo um certo distanciamento nos últimos dias. Ela estava mais ausente, passava muito tempo no escritório, gravava menos com ele, contou um conhecido do cantor. Já aliados de Virgínia garantem que ela e Murilo estariam conversando sobre um possível projeto musical conjunto, o que justificaria o jantar. Mas quem defende essa versão admite. O clima foi de tudo, menos profissional. No grupo privado que a equipe de Virgínia mantém com assessores e familiares, o assunto virou tema central. Houve quem defendesse um pronunciamento. Outros sugeriram que o melhor seria deixar a poeira baixar. Mas nada estava realmente calmo. Os seguidores, atentos a cada movimento, perceberam que Virgínia arquivou um vídeo onde elogiava Zé Felipe e dizia: "Não existe ninguém melhor para mim." O corte coincidiu com o arquivamento das fotos feito por ele. Para o público, era claro, algo sério estava acontecendo. Durante a tarde de terça-feira, os comentários sobre o jantar entre Virgínia e Murilo Huff já não estavam restritos apenas aos sites de fofoca e perfis de celebridades. A comoção atingiu diretamente os milhões de seguidores do casal, especialmente os que acompanham a vida familiar de Virgínia com Zé Felipe. E foi aí que um novo elemento começou a chamar atenção. As filhas, Maria Alice e Maria Flor, Vink, iraram pauta nas redes sociais.
Diversos perfis passaram a questionar o impacto que uma possível separação entre o casal poderia causar nas meninas. Uma seguidora comentou em uma página do Instagram: se ela realmente estiver se envolvendo com outro homem, deveria pensar primeiro nas filhas. A Maria Alice já entende muita coisa. Outro comentário que viralizou dizia: as crianças são as que mais sofrem nesse tipo de situação. Elas não pediram para estar nesse mundo de exposição. O tom mudou de ser curiosidade para julgamento. Muitos passaram a criticar o comportamento de Virgínia, apontando que ela estaria sendo impulsiva e imatura. Por outro lado, também houve quem a defendesse, dizendo que a vida pessoal de uma mulher não deve ser controlada por expectativas alheias. A pressão nas redes sociais aumentou quando uma colunista do portal Metrópolis publicou que Murilo Huff teria confirmado a amigos próximos o encontro com Virgínia e dito a seguinte frase: a gente tem se falado sim. Foi um jantar importante para a gente decidir algumas coisas. A declaração, segundo a colunista, foi feita em tom reservado, mas deixou claro que o encontro não foi apenas profissional. A frase se espalhou rapidamente, levantando ainda mais suspeitas sobre um possível envolvimento afetivo. Pouco tempo depois, perfis de fãs de Marília Mendonça entraram no debate e começaram a se posicionar contra Murilo. Muitos criticaram o cantor por se aproximar de uma figura como Virgínia, considerada por eles muito midiática e longe do perfil discreto que ele dizia preferir. Em poucos minutos, surgiram até hashtags como Rapa Murilo Huff explica essa e Respeita Maria Alice, que viralizaram no X. A confusão tomou novas proporções quando Maria Alice apareceu em um vídeo antigo sendo questionada sobre onde estava o papai. A criança responde com naturalidade: tá gravando música pra mamãe. O vídeo, que não tinha relação com o caso, foi resgatado e usado para alimentar narrativas emocionais sobre a possível crise no casamento. O público já não queria apenas fofoca. Queriam respostas diretas. E pela primeira vez, a imagem de família perfeita construída por Virgínia e Zé Felipe nas redes começava a rachar aos olhos de todos. Na manhã de quarta-feira, a situação que já era delicada tomou um rumo mais sério. Fontes próximas a Zé Felipe confirmaram que o cantor entrou em contato com seus advogados para discutir questões relacionadas à guarda das filhas, Maria Alice e Maria Flor. Embora nenhum pedido oficial tenha sido feito até então, a equipe jurídica foi orientada a monitorar a situação e se preparar para qualquer eventualidade. Segundo informações de bastidores, Zé Felipe ficou especialmente incomodado com o fato de ter sido o último a saber do encontro entre Virgínia e Murilo. Uma fonte próxima ao cantor revelou: o que mais doeu nele não foi o jantar. Foi a forma como tudo aconteceu. Sem aviso, com exposição, e em um momento onde ele acreditava que estavam tentando se reconectar como casal. Nos bastidores, o clima entre as equipes estava longe da leveza que costuma rodear o casal. O silêncio de Virgínia nas redes sociais já durava mais de 36 horas. Algo completamente atípico para quem costuma postar dezenas de stories por dia. Assessores mais próximos chegaram a alertá-la: ou você se posiciona, ou vão continuar colocando palavras na sua boca. Enquanto isso, Zé Felipe se trancou no estúdio por horas. Não falou com a imprensa e tampouco apareceu nos stories. Segundo amigos, ele alternava entre momentos de revolta e silêncio absoluto. Ele ama muito a Virgínia, mas está se sentindo traído. Não pelo que aconteceu, mas pela forma como tudo foi escondido dele. Disse uma fonte ligada à família. A tensão aumentou ainda mais quando a equipe do cantor sugeriu um pedido formal de guarda compartilhada com horários definidos, algo que nunca foi necessário antes. Até então, ambos sempre lidaram com a criação das filhas de forma natural e dividida, sem precisar envolver advogados ou regras formais. Mas, segundo os advogados, se a exposição continuar nesse nível, é prudente deixar tudo no papel. No núcleo de Virgínia, o clima era outro.
ela estava claramente abalada. Pessoas próximas afirmam que ela não esperava tamanha repercussão e que foi pega de surpresa com a reação de Zé Felipe. Embora tenha garantido que o jantar com Murilo Huff teve sim uma motivação artística, também reconheceu que a escolha do local e do momento foi infeliz. O que se sabe é que ela redigiu uma nota oficial, mas até aquele momento hesitava em publicar. O texto, segundo fontes, explicava que o encontro foi pontual, profissional e sem qualquer envolvimento emocional. A nota também dizia que não há separação em curso e que tudo não passou de um mal-entendido ampliado pela mídia. Mas a essa altura, o silêncio já falava mais alto do que qualquer declaração. Na tarde de quarta-feira, depois de mais de um dia sem se falarem diretamente, Virgínia e Zé Felipe finalmente se encontraram pessoalmente. A reunião aconteceu na casa dos pais dele, em Goiânia, longe da mansão onde costumam gravar seus vídeos e stories. A decisão de usar esse local foi estratégica. Longe de olhares, longe da equipe e mais próximo da família do cantor, que nesse momento se tornou um suporte para ele. Segundo uma fonte que esteve próxima ao local, o reencontro foi carregado de emoção. Ela chegou de cabeça baixa, entrou sem falar com ninguém e foi direto para a sala. Ficaram trancados ali por mais de 1 hora, revelou a pessoa sob anonimato. O clima era de tensão, mas também de tentativa de entendimento. Zé Felipe, ainda visivelmente magoado, teria questionado Virgínia sobre a real natureza do encontro com Murilo Huff. Ela, por sua vez, insistiu que o jantar foi agendado para discutir uma possível colaboração publicitária entre as empresas dos dois, inclusive com o envolvimento de uma marca de cosméticos que tem planos de expansão no meio sertanejo. No entanto, o argumento não convenceu totalmente o cantor. O que pesou mais, segundo ele mesmo teria dito, foi o fato de ela não ter contado antes. Se era só trabalho, por que esconder? Teria sido a pergunta mais repetida durante a conversa. Pessoas próximas afirmam que, em meio à conversa, Virgínia chorou e pediu desculpas. Ela não admitiu envolvimento afetivo com Murilo, mas reconheceu que agiu mal ao não comunicar previamente o encontro, especialmente por saber da atual fase de insegurança no relacionamento com Zé Felipe. Apesar do clima pesado, não houve gritos, nem acusações diretas. Foi uma conversa longa, difícil, mas com tentativas de reconciliação. No final, os dois chegaram a um acordo de trégua. Se afastariam por alguns dias para pensar com calma e evitar novas exposições públicas. Enquanto isso, Murilo Huff teria cancelado 2 compromissos públicos. Uma live marcada com um influenciador parceiro foi adiada por motivos pessoais. E um ensaio fotográfico para um lançamento de música foi reagendado. Tudo isso reforçou a ideia de que ele quis se afastar da exposição repentina. Murilo, porém, não se pronunciou oficialmente. A única manifestação pública que teve foi um story discreto com a frase: "A paz custa caro, mas vale cada centavo." A publicação foi interpretada como indireta por muitos seguidores. Nos bastidores, pessoas próximas a ele garantem que o cantor não esperava esse nível de repercussão e que, após o estouro do caso, preferiu recuar. Ele ficou assustado. Gosta da Virgínia, mas não quer ser pivô de uma separação, disse uma fonte próxima ao sertanejo. O dia terminou com os 3 protagonistas, Virgínia, Zé Felipe e Murilo, em silêncio público. Mas o Brasil inteiro já esperava os próximos passos como quem assiste a um capítulo tenso de novela. Na manhã de quinta-feira, quando o público já começava a especular sobre uma possível reconciliação entre Virgínia e Zé Felipe, uma mensagem atribuída a Murilo Huff caiu como uma bomba nos bastidores. A mensagem teria sido enviada diretamente para Virgínia via WhatsApp, logo após o reencontro dela com Zé. O conteúdo não era comprometedor do ponto de vista afetivo, mas demonstrava envolvimento emocional suficiente para reacender os rumores.
A frase, vazada por uma pessoa próxima da equipe da influenciadora, dizia: "Se você precisar de mim, sabe onde me encontrar, mas toma sua decisão com o coração, não com medo do que os outros vão dizer." O print, não confirmado oficialmente por nenhuma das partes, foi enviado a uma colunista especializada em celebridades. Em questão de minutos, estava em dezenas de perfis de fofoca e fanpages, com manchetes insinuando que Murilo estaria disposto a enfrentar a exposição para ficar ao lado de Virgínia, caso ela realmente optasse por encerrar o casamento com Zé Felipe. O impacto da mensagem foi imediato. Nos bastidores da Talismã Digital, a equipe de Virgínia se dividia entre conter danos e estruturar um plano emergencial para preservar a imagem da influenciadora, Spécia. Ele mente diante de marcas e contratos publicitários milionários que envolvem o nome dela. Um assessor de comunicação sugeriu que fosse publicada uma nota oficial negando qualquer envolvimento amoroso com Murilo Huff, acompanhada de uma foto em família com Zé e as filhas. A proposta, no entanto, foi rejeitada por Virgínia naquele momento. Ela disse que não quer fingir uma normalidade que não sente. Está confusa e quer tempo para pensar, revelou uma fonte direta da equipe. Enquanto isso, Zé Felipe também dava sinais de exaustão. Amigos próximos disseram que o cantor estava mergulhado no trabalho, mas emocionalmente abalado. Ele está com medo de perder a família, está tentando manter a calma, mas tudo isso mexeu muito com ele. Contou um músico que esteve com Zé naquela manhã. Do lado de Virgínia, o cuidado com a imagem da família se intensificou. Ela começou a retomar algumas postagens, todas voltadas às filhas e à rotina materna, mas sem citar Zé Felipe. O objetivo era transmitir, mesmo em meio ao turbilhão. Internamente, o que se estabeleceu foi uma espécie de operação de contenção, evitar declarações públicas, manter a narrativa centrada na maternidade e esperar que o público perca o fôlego com o tempo. Mas o problema era que, a cada dia, novos elementos surgiam e impediam que a poeira baixasse. Murilo, por sua vez, manteve-se em silêncio desde a frase enigmática nos stories. Mas o fato de ter cancelado compromissos e de agora surgir em uma possível troca de mensagens com Virgínia reacendeu a suspeita de que ele poderia estar disposto a assumir algo mais sério, caso ela encerrasse o casamento. Enquanto a equipe de Virgínia tentava controlar a narrativa nos bastidores, o público assistia, atento, à dança delicada entre decisões privadas e repercussões públicas. E a pergunta que pairava era: Virgínia vai mesmo tomar uma decisão ou vai tentar manter tudo como está, ao menos por agora? Na sexta-feira pela manhã, a crise que já vinha se arrastando durante toda a semana ganhou um novo ingrediente. E desta vez, o envolvimento partiu de dentro. Um áudio enviado por uma amiga próxima de Virgínia para um grupo privado acabou vazando para um perfil de celebridades, e o conteúdo não deixou dúvidas. Virgínia teria confidenciado que estava emocionalmente abalada com a situação e que se sentia pressionada por todos os lados. No áudio, a amiga diz: ela falou que não sabe se está mais cansada do casamento ou do peso de sustentar essa imagem perfeita. Disse que o Murilo apareceu num momento em que ela estava fragilizada. E que sim, rolou um clima. Mas ela também tem medo de fazer algo por impulso e se arrepender. A repercussão foi imediata. O conteúdo foi divulgado por colunistas e gerou novo furor entre os fãs do casal. Se antes a situação já era delicada, agora o país sabia que não se tratava apenas de fofoca. A dúvida estava instalada dentro da própria Virgínia. Mas o que pegou todos de surpresa mesmo foi a manifestação pública de pai de Zé Felipe. Em uma entrevista concedida a uma rádio sertaneja local, marcada anteriormente para divulgar shows da turnê, o cantor foi questionado de forma indireta sobre o assunto. Mesmo tentando contornar, ele deixou escapar mais do que pretendia. Olha, ninguém gosta de ver a família sendo comentada assim. Eu prefiro não entrar em detalhes, mas o Zé é meu filho.
E eu sei o quanto ele ama a família dele. Então, se depender dele, vai continuar lutando por isso. A fala foi em tu, interpretada por muitos como um posicionamento claro. Leonardo estaria do lado do filho, e havia um incômodo evidente com a exposição. Pessoas próximas ao cantor relataram que ele tem conversado com Zé diariamente e chegou a aconselhar o filho a não agir com o coração ferido. Enquanto isso, na casa da família de Virgínia, o clima era de silêncio. A influenciadora havia voltado a dormir em sua mansão com as filhas, mas sem a presença de Zé Felipe. Ele, por sua vez, estava hospedado na casa de um amigo músico, também em Goiânia. No meio da tarde, um novo movimento estratégico aconteceu. A equipe de Virgínia entrou em contato com a assessoria de pelo menos 3 grandes veículos de imprensa para estabelecer limites quanto à abordagem do caso. Foi solicitado que as crianças não fossem mais mencionadas nos títulos de matérias e que as fotos recentes em família não fossem reutilizadas sem autorização. O pedido foi um sinal claro. A crise está afetando também o bem-estar emocional das meninas. E, ao mesmo tempo, indicava que Virgínia e Zé Felipe ainda não haviam decidido se iriam se separar ou tentar reconstruir o relacionamento. Em meio ao caos, uma certeza começava a se firmar. Nada seria como antes. Na noite de sábado, quando os fãs já estavam cansados de tantas reviravoltas, uma nova imagem reacendeu as esperanças de quem torce pela reconciliação. Virgínia e Zé Felipe foram vistos entrando juntos, discretamente, em um restaurante mais reservado em Goiânia. Estavam acompanhados apenas das filhas e de uma babá de confiança. Foi a primeira aparição pública do casal desde o escândalo envolvendo Murilo Huff. O clima entre eles parecia contido, mas havia um esforço mútuo para demonstrar harmonia diante das crianças. Maria Alice, com um vestido lilás e segurando um brinquedo nas mãos, caminhava entre os pais. Já Maria Flor foi carregada no colo por Virgínia, que manteve o semblante sereno durante todo o tempo. Fontes que estavam no restaurante relataram que o casal não disse nem levantou o tom de voz em nenhum momento. A conversa foi calma, voltada para assuntos cotidianos, e sempre com as filhas no centro. Zé Felipe teria feito questão de puxar assunto com Maria Alice e brincado com ela na mesa, enquanto Virgínia observava, em silêncio. O jantar foi visto como um gesto simbólico de reaproximação. Uma forma de mostrar, pelo menos para as crianças, que os pais ainda estavam juntos, ou tentando estar. Um funcionário do local revelou que eles pediram para ficar, em uma área mais reservada, e não aceitaram ser fotografados ou abordados pelos fãs. Enquanto isso, nas redes sociais, o silêncio de Murilo Huff começava a chamar a atenção. O cantor, que costumava postar com frequência sobre shows, bastidores e até trechos de músicas novas, havia desaparecido completamente desde a última quarta-feira. Nenhuma foto, nenhum story, nenhuma interação. O sumiço foi interpretado por parte do público como uma tentativa de se afastar do escândalo. Outros acreditam que estaria evitando mais desgaste, especialmente após a mensagem vazada atribuída a ele. Um colunista chegou a afirmar que Murilo teria sido orientado por sua equipe a não publicar mais nada até que a poeira baixasse completamente. A verdade é que, enquanto o cantor sumia, Virgínia e Zé davam os primeiros sinais de reconstrução. Apesar de ainda não confirmarem se estavam oficialmente reconciliados, o jantar com as filhas mostrou que havia uma preocupação clara em preservar o núcleo familiar. No miros e bastidores, assessores das duas partes estavam aliviados com a movimentação. Um deles revelou: "Eles estão conversando mais. Ainda tem muita coisa para resolver, mas pelo menos não estão em guerra." Alguns seguidores notaram que Zé Felipe voltou a seguir Virgínia no Instagram, algo que havia deixado de fazer na quinta-feira. O movimento discreto foi comemorado como um gesto simbólico pelos fãs mais atentos. A situação ainda é frágil, mas o jantar em família pareceu um sinal de trégua, ao menos, por enquanto. A dúvida que permanece é:
Esse reencontro vai se transformar em reconciliação definitiva. Ou foi apenas um momento de paz antes de uma nova tempestade? Na manhã de segunda-feira, após uma semana inteira marcada por exposição, especulações e pressão pública, Virgínia Fonseca finalmente se pronunciou. O esperado posicionamento veio por meio de um vídeo curto, publicado em seu Instagram com os comentários desativados. Ela aparece em casa, sem maquiagem, visivelmente cansada, e come-se, dizendo: "Essa foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, e eu devo uma resposta a vocês, que me acompanham há tantos anos." Sem citar diretamente Murilo Huff, Virgínia confirmou que esteve com ele em um jantar, mas reforçou que o encontro foi para tratar de questões comerciais. "Eu errei ao não comunicar isso antes ao Zé, e isso gerou uma série de interpretações que fugiram completamente do controle", afirmou. Sobre o relacionamento com Zé Felipe, ela não cravou o status atual do casal, mas deixou claro que ambos estavam tentando reconstruir a confiança. Disse que o amor e o respeito pelo pai de suas filhas continuam intactos e que, no momento, os dois optaram por cuidar da família longe dos holofotes. "As meninas são nossa prioridade. Tudo que a gente decidir daqui para frente vai ter como base o bem-estar delas." A declaração foi encarada como um pedido de paz, tanto ao público quanto à imprensa. Internamente, fontes confirmaram que o casal fez um pacto de não exposição. Nada mais seria tratado publicamente até que tivessem uma decisão definitiva sobre o casamento. Zé Felipe, por sua vez, compartilhou o vídeo nos stories e escreveu apenas: "Respeito e amor por nossa história." O gesto foi interpretado como um sinal de reconciliação, ou, no mínimo, de aliança em meio à crise. Já Murilo Huff segue em silêncio. Segundo informações de sua assessoria, o cantor está em retiro pessoal com a família e adiou o lançamento de um single previsto para a próxima sexta-feira. A equipe confirmou que ele não voltará a se pronunciar sobre o assunto, por considerar que tudo já tomou proporções desnecessárias. O público, que acompanhou cada detalhe da turbulência como se fosse uma novela em tempo real, agora observa o silêncio com atenção. As teorias continuam, mas o casal parece empenhado em preservar o pouco de privacidade que ainda lhes resta. Empresários do setor de publicidade afirmam que o impacto financeiro para Virgínia pode ser contido, caso ela mantenha coerência e retome gradualmente sua imagem de mãe e empresária. Já Zé Felipe, segundo especialistas, saiu fortalecido por sua postura pública serena e respeitosa. O episódio entra para a longa lista de escândalos que começam com um jantar e terminam com o país dividido entre torcida, julgamento e compaixão. Mas, ao contrário de tantas outras histórias que terminam em ruptura, a de Virgínia e Zé ainda está sendo escrita, com todos os olhos atentos, como sempre.